Um dos maiores medos, gente, qualquer um que vai projetar um metaverso, é ele ficar vazio, né? Os metaversos que estão por aí, meu Deus do céu. Você vai lá, tá tudo vazio. A hora que tá vazio, tem alguma coisa errada ali. Ou seja, o espaço não tem alma. Sejam bem-vindos a mais de um Galho Sejam bem-vindos para mais um de Galho em Galho, o podcast oficial da Monkey. Viu? É isso. Muito obrigado. Acho que obrigado, Marcelo, obrigado, Rafa, obrigado, Baby, obrigado, Monkin. Eu sou o Davi, sou fundador da Hall, que é uma casa de moda digital. Nascemos aqui em Florianópolis em 2019. E hoje, por convite da Monkin, para a gente ser host de um episódio aqui de Galho em Galho, a gente acabou montando uma ideia de conversar sobre um pouco de Web3, marketing, inovação, metaverso e todo esse mundo que acaba permeando o que a gente faz no dia a dia, que é computação gráfica para moda. E tentar ter um pouco de insights, trazer um conteúdo legal para as pessoas e discutir o que está acontecendo em diferentes esferas e diferentes visões. Aí eu vou deixar vocês se apresentarem, ficarem bem à vontade para falar um pouco sobre a trajetória de vocês, o que hoje estão fazendo, e talvez já iniciarmos ali essa conversa. Papo. Exato. Bom, vou puxar a fila então. Sou Bernardo, sou sócio da Vina Hall. Minha base toda foi basicamente mercado financeiro, blockchain, cripto. E há 2 anos aceitei o convite do Davi para mergulhar em moda. Então, para mim ainda é um pouco novo o mundo. Tipo, mesmo há 2 anos, tem bastante coisa que a gente vive aprendendo aqui. E nessa parte do digital, tem muita coisa ainda que a gente vai aprender, vai desenvolver. E faz parte, acho que, da trajetória do desenvolvimento da inovação, né? Perfeito. Bom, gente, eu sou a Rafaela Guimarães. Eu sou empreendedora da Web2, na verdade. Então, eu sempre Legal. trabalhei na área de marketing para as redes sociais, digital, enfim. Mas esse ano eu fui me direcionando um pouco também para a Web3, na parte de conteúdo. Então, hoje eu sou head de conteúdo da AlmaDAO, que também é uma organização descentralizada autônoma, muito na pegada da Web3, com diversos empreendedores fantásticos lá. E aí eu tô como head de conteúdo, então alguns também me conhecem como a host do Web3Cast, que é o podcast voltado ao Web3 da AlmaDAO. Tive a oportunidade aí de entrevistar vários ícones de Web3 e pessoas da Web2 que estão indo para a Web3. Então, curto bastante o tema. E hoje eu tô aqui, a gente tá aqui em família, né? Tô aqui com meu pai, que eu peguei acho que um gene dele da inovação e da tecnologia Legal. também. E aí ele Legal. tá aqui para falar sobre metaverso, tecnologias imersivas, que sabe pouco sobre o tema. Bom, boa tarde, né? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende do Depende. horário. É o meu primeiro podcast na vida, né? Então eu estou muito orgulhoso, assim, estou honrado aí pelo convite que vocês me fizeram para falar um pouco, contar um pouco da minha experiência e depois eu vou contar como é que eu fui parar nesse mundo do metaverso. Mas eu sou da velha guarda, né? Sou engenheiro mecânico de formação, eu sou fui um dos criadores do Sapiens Park aqui em Florianópolis, fui superintendente de tecnologia da Fundação Certo mais de 20 anos, né? Tive empresas, né? Participei de vários fóruns de inovação e sou professor também da FIA, que é uma escola de negócios em São Paulo, exatamente na temática inovação. E foi de lá até, depois vou contar um pouco a história, que a gente bateu com essa temática do metaverso, se bem que eu já interagi com essa tecnologia dos mundos virtuais desde o começo de 2000. E acho que é essa a ideia, né? Trocar Sim. experiência aqui, né? Porque eu acho que é um momento muito especial dessa nova geração, encontrando com a experiência dos que já vivenciaram um pouco, né? De tentar fazer com que essa indústria amadureça. Sim. Né? Tem um potencial gigantesco, mas vamos trocar as ideias aqui. Então, novamente, agradeço muito ao convite de vocês para estar aqui e vamos trocar experiência. Você já falou até uma coisa que eu queria começar a puxar, porque a palavra metaverso se popularizou agora, Isso. né? Mas os ambientes virtuais são coisas que já tem muito antigo. tempo E o acontecendo. próprio conceito é antigo. O próprio conceito é antigo. Anos 90, 92, que É. nasce o livro de ciência ficção, vem Exato. a palavra, Exato. se perde na história e volta depois. Exato. Só que algo que
eu sinto, pelo menos, que acaba confundindo um pouco as pessoas é o que é esse metaverso e o que são ambientes virtuais. Que, no final das contas, são as mesmas coisas, né? Tipo, por que pelo menos, o que você vê na hora que você está conversando com uma empresa? O que diferencia de falar de metaverso para ambiente virtual? É apenas, talvez, a questão do marketing, que é aquilo que vai levando primeiro, ou é mais as pessoas realmente se identificarem mais com um termo do que o outro? Entendi. Excelente pergunta, é um ponto fundamental na nossa conversa aqui. Essa questão, né, nasceu lá no livro, né, Snow Crash, né, em 92, não é isso? Foi em 92 ou 94? Stephenson, 92 e tal. Depois teve Matrix, essas coisas, que é um cyberpunk, né? Era um livro sobre cyberpunk e tal. Então, isso foi evoluindo. Mas no final dos anos 90 e no começo dos anos 2000, já tinha muitas plataformas de mundos virtuais. Sim. Né? E a mais famosa ali foi a Second Life, que deu no 2003, 2004. Na verdade, eu até eu visitei o Linden Lab em São Francisco, num evento que eu fui de mundos virtuais, né, em 2009. Legal. E já tinha tinha avatares, já tinha os terrenos, tinha as construções. É a mesma coisa, sabe? As empresas querendo colocar, por exemplo, eu lembro que a IBM tinha botado uma casa lá no Second Life. E aquilo deu um hype, saiu em capas de revistas aqui no Brasil, tudo, que o mundo agora, universo. Tudo é Second Life. Já se chamava mundos virtuais e Second Life. Era o hype do metaverso hoje. E isso foi um tempo e depois, pum, aí a gente pode discutir agora o porquê, né? Sim. Que caiu. Então aí começa um pouco... Agora vai cair? Pois é, esse é o ponto. A gente tem que tomar muito cuidado com o hype, né? Sim. O hype aconteceu quando o Zuckerberg mudou o nome da empresa dele para Meta, né? E aí todo mundo, o que é isso? O que é isso? Meu Deus, essa é a tendência. Então aí voltou tudo. Agora, é fato que a tecnologia naquela época era muito diferente, né? Sim. Nós não tínhamos todo esse mundo cloud, não tinha essa quantidade de potencial computacional. Eu lembro que eu fiz um projeto para a Petrobras no começo dos anos 2000. A gente usou uma plataforma, acho que era a Dare, tinha umas outras várias plataformas, né, de simulava um ambiente para treinamento de pessoas e questão de segurança, porque vocês vão ver que meu olhar aqui vai ser muito parte de business e empresas, né, que é onde eu trabalho, de consultoria e projetos. Então a gente fazia. Só que o esforço computacional para pegar o avatar do ponto A ao ponto B era enorme. O custo era enorme, né? Velocidade não tinha. Então é óbvio que veio a ideia, nasceu ali a ideia de poder utilizar esses mundos virtuais para um ambiente corporativo, mas o custo e a tecnologia não era tão acessível, né? E aí caiu toda a tecnologia, né? Dá aquele hype, ciclos, né? Tem um ciclo, depois tem um período do chasm, né? Do abismo ali. E aí quando veio novamente essa discussão, mas nunca morreu, né? Ficaram os ambientes 3D, principalmente na indústria que nós vamos discutir, na indústria da moda, né? Então, acho que assim, eu acho que assim, hoje a gente pode falar, se me permite, tem algumas características, eu acho que não dá para descrever o que é. Sim. Não dá para descrever o que é, mas algumas características. Tá bom, imersivo, ok. Imersivo, 3D. Bom, se não for imersivo, né? Aí eu estou na Web 2, não é? É um vídeo. É um vídeo, exatamente. É imersivo, você tem que entrar lá dentro. Pode entrar com devices ou em tela mesmo, né? Sim. Não necessariamente você tem que... Tem interação de estar lá dentro. Exatamente. O segundo é a questão permanente. Ou seja, você vai lá, mexe alguma coisa, saiu, voltou, continua lá. Está lá, né? Outra característica é social, interativo. Quer dizer, vai lá, interage com gente, fez alguma coisa, interagiu, posso criar alguma coisa, qual criar? Ou seja, esse mundo já começa a modificar, né? E o interoperável, é aí que a utopia... Aí nós vamos ter essa discussão, é muito longe ainda. Mas então as pessoas sabem que tem o potencial, mas todo mundo ainda está... Eu acho que assim, a ideia é antiga, mas a indústria é nova. A indústria está na fermentação ainda. E sabe o que eu penso, comparado lá atrás? Eu acho que o acesso à informação também mudou muito. Então, hoje, com as redes sociais, com a forma como a gente interage... Eu vou dar um exemplo. Novela da Globo falando sobre metaverso. Tá lá, você tem uma experiência até na novela... noveleira aqui. Falando. Mas do aspecto de marketing, né? Você tem uma novela da Globo onde atende uma grande massa da população
E lá na novela Travessia teve uma parte em que falaram sobre metaverso. Inclusive, a Pandora fez uma ação lá na novela falando que pode comprar, né, enfim, ali as joias da Pandora, enfim, no metaverso e chega na sua casa. Então, isso você está comunicando justamente um novo universo para uma grande massa. As redes sociais, a gente está falando muito sobre metaverso nas redes sociais. Sim. As grandes marcas começaram a se posicionar sobre a Web3, sobre NFTs. E aí as pessoas ficam, tá, mas o que é isso? E eu acho que o fato de você perguntar o que é isso já marca um bom... Não, peraí, então vamos explicar, já gera uma curiosidade. E aí você tem o hype, você tem todas essas questões, e é por isso que nosso papel aqui é de educar, refletir, Sim. entender para qual caminho vai, né? Nossa função como especialista basicamente é olhar, ver, traduzir isso para uma linguagem mais calma. Porque a novela ela não dá a situação de tipo, funciona assim. Ela vai criar uma situação que vai funcionar daquela maneira porque é um ambiente ensaiado, é um ambiente treinado. Quando a gente bota isso no vamos ver, é aí que vem a porrada mesmo. É porque é aí que dói. Porque tipo, aí a gente para ver, tipo, pô, beleza, vamos trabalhar num universo, um metaverso com ou sem Web3. Se botar o Web3, aí o caminho fica... A curva de aprendizado é bem mais complexa, porque você tem que ensinar as pessoas a mexerem numa carteira, a colocarem dinheiro dentro do ambiente, que daí é comprando cripto, que daí também já gera um outro medo. A gente vê as notícias do mercado de cripto, quando não são positivas, quando está na alta, 99% do tempo é só porrada. Então, tipo assim, você que não entende, você vai olhar pela primeira vez e vai falar assim, pô, e aí, como é que eu faço para adotar isso aqui com uma maneira mais calma, né? Então, acho que a nossa função aqui é acalmar, porque vai chegar. Não adianta você falar que não vai chegar. A gente está agora num podcast, numa sala, tudo normal. O projeto que a gente terminou semana passada é de um podcast no Special. Olha só. Então, é o ambiente virtual que a gente desenhou, fez o 3D todo, deixou tudo setado para as pessoas entrarem lá numa mesa, tem uma arquibancada, só que acontece na Lua. É o primeiro podcast na Lua. Que massa. Que é legal de pensar porque é uma ferramenta virtual, não é algo real, são pixels, são zeros e uns de coisas, só que eles permitem criar outras narrativas, né? E aí entra a parte de comunicação. É um ambiente completamente diferente, que já de entrada vai permitir uma outra visão do que vai ser falado ali. E até as pessoas que vão procurar esse tipo de conteúdo, elas vão estar olhando diferente para aquilo, né? Então, só de querer... vou ver um vídeo de um podcast que tem um monte de boniquinho falando. Completamente diferente. E já vou fazer até uma relação no Meta Connect, quando a Meta lá estava anunciando todas as novidades, enfim, recursos, tem uma parte que ela falou sobre divulgar Reels, né? E uma parte ali de uma gravação do que foi vivido lá no metaverso como uma rede social de você postar ali os conteúdos. Imagina agora a gente fazendo um podcast no metaverso. A gente não tem os cortes do podcast real. Imagina os cortes do podcast que a gente vai estar vivenciando de forma online, que a gente vai conseguir futuramente compartilhar isso nas redes sociais. Então, olha só as possibilidades que podem ser feitas. Acho que vale a pena fazer uma ponte aí com outra indústria, porque nós estamos falando de duas... Se a gente falar metaverso como indústria, né? Já passou por um ciclo, como eu disse... Sim. Talvez vocês eram bastante jovens, mas já teve o ciclo do hype do Second Life. Eu lembro que, nossa, todo mundo agora vai ter a sua segunda vida e tal, né? E eu lembro conversando com o pessoal do Linden Lab lá em São Francisco, eles estavam com uma dificuldade enorme de ganhar credibilidade ao setor empresarial, porque eles tinham um foco muito inicial no B2C, de consumo. Eles estavam se reposicionando para B2B. Mas tinha ficado tão solto o mundo, tão meio caótico, né? Que foi muito difícil reconquistar isso. Hoje, obviamente, está vivo, né? A plataforma e tal, mas tem nichos, né? Então, hoje a gente não está falando de um metaverso único, mas vários. São as aplicações que vão nascendo. São as aplicações, exato. No nosso caso, a gente pegou moda, que, por sorte, moda acaba abrangendo muita coisa da vida das pessoas, né? Então, acho que essa é uma mudança, é um amadurecimento da indústria. Não imaginar que é um metaverso só. O que está se discutindo bastante são os padrões de tecnologia para fazer isso ser interoperável, porque acho que por isso que
A interoperabilidade ainda é uma utopia, tem muita água para passar Muita debaixo coisa. da ponte, né? Tem Principalmente muita coisa. nessa área de vocês, que é o 3D, né? De tecnologia e tudo. Mas interessante é que as empresas lá, por exemplo, a Linden Lab não conseguiu se reposicionar assim para ser um B2B. Acabou virando um B2C com focos e nichos, né? Hoje, as empresas começam, obviamente, como está lidando com essa juventude que já é da Web 2, que interage, já é bem mais digitalizado, né, do que foi a minha geração. Ou seja, eles sabem que eles precisam evoluir. Sim. E a demanda de interações maiores está... Né, acho que o metaverso vem, é o que você falou, Bernardo, vem. O negócio é como. Ainda ninguém sabe direito. Cada empresa está tentando... E quando também vai vir? E quando? É porque as empresas estão na disputa, né? Estão na disputa. Mas acho que é isso. É tirar um pouco essa utopia que é um único metaverso, né? E vai ter nichos. Então, a gente vai poder falar... Por exemplo, a Microsoft recentemente, acho que no Ignite deles, eles definiram como 3 tipos de metaverso. O metaverso consumer, essa talvez seja esse mais ponto que o Zuckerberg quer fazer, não é? Sim. O business ou commercial, como eles falam, que é uma coisa mais B2B, assim, de negócio, processo de negócio, que acho que é um pouco da experiência que eu quero compartilhar aqui com vocês, que eu estou trabalhando. E o metaverso industrial, que aí é simulação de plantas industriais, fazendo digital twin, né? Essa visão de você tem a planta lá e você vai gerenciar a planta real pelo mundo virtual e vice-versa, simulações, é digital, né? Sim. Então, veja que só daí a indústria já começa a amadurecer. Nossa, nessa parte de digital twin aí, você comentou, a NVIDIA está muito avançada nessa linha. Exato. Eles constroem a planta inteira 3, 4 vezes no digital, eles mexem tudo nos milímetros, assim. Aí, na hora de construir, tudo isso. rapidão. Você vai ver, não precisa ficar mexendo em equipamento. Você mexe só uma vez, ele já entra e monta. Uma coisa que me chama a atenção é que muito do que você acabou de mencionar são coisas que vêm da indústria 4.0. Isso. E que não é muito falado, né? E não é muito conectado. Tipo, muito do que a gente faz quando pensa numa fábrica, do nosso lado, é pensar em eficiência através de interconectividade. Não necessariamente em tempo real, mas de uma ou outra forma a gente está usando essas ferramentas. Cloud, simulação. A roupa 3D que a gente faz é tudo feito com base em simulação de tecidos. E depois vai levando essas soluções para o industrial, que essa mesma solução que funcionou no industrial, ela pode ser levada para uma outra aplicação, business ou comercial. E acaba ficando tudo muito... Parece que é muita coisa, mas é uma aplicação específica, porque ainda tem muitas perguntas a serem feitas. Então, qualquer coisa que você começou a fazer abre uma série de opções infinitas e tudo mais. E até pensando nessa linha lógica de indústria 4.0, abrindo para tipo vida 4.0, que é o que a gente vai passar a ter daqui a um tempo com 5G e com essas coisas, a gente se conectar mais e mais, o próprio metaverso passa a ser algo mais do dia a dia, realidade aumentada em muitas mais coisas. Hoje você pega um mapa no Google Lens e vai vendo o mapa te guiar, tem informações. Aqui no Brasil a gente não tem tanto, mas nos Estados Unidos tem uma experiência imersiva o tempo todo. Você sempre está recebendo conteúdos digitalmente em todas as direções, em todas as coisas. E o próprio metaverso talvez seja o dia a dia, só que com mais intervenção de conteúdo digital, mais intervenção de informação de forma digital, né? Interessante. Você sabe que estava comentando, o Bernardo comentando, e você falou da Web3 e tal. A gente tem que tomar um cuidado, porque tem algumas pessoas que começam a associar diferentes indústrias e dizer que tudo é metaverso. Sim. Tecnologias Web3, blockchain é uma coisa. Né? Metaverso, o conceito dos mundos virtuais é outra. Se elas vão convergir, é outra história. Sim. Não é? E aí tem o que eu chamo das tecnologias sociais, da engenharia humana. As pessoas, por exemplo, uma das falhas que aconteceu no tempo do hype lá, depois morreu, se fazia mundos virtuais muito bacanas. Sim. O pessoal entrava, contemplava, acabou a novidade, não voltava. Né? E aí tem uma outra indústria que acho que prestou um grande papel nesse negócio, que é a indústria de games. Sim. A indústria de games, que usou, né, o máximo de tecnologia que tem, porque
Para fazer os MMOs com aquela qualidade e tal, é muita tecnologia, né? E faz com que também o aspecto humano das comunidades estejam vivas lá dentro. Então, esse aprendizado é que eu acho que ainda tem que ver como é que isso vai levar. A gente tá discutindo isso. Na hora que a gente avançar um pouquinho mais, eu vou contar para vocês um pouco o que a gente está fazendo, que a gente está gamificando alguns processos nas empresas para as pessoas terem motivo, ter missão, ter engajamento, ter propósito, né? Ter, né? Trabalho em time lá dentro do metaverso empresarial. Eu acho que isso Só jogar as pessoas, vai lá. Interagem. Não Façam interage. coisa. Exatamente. Tem que ter um motivo, sabe? Sim. Né? Mesmo vocês pensar num ambiente, né, para moda e tal, imagina você gamificando uma força de venda ou gamificando um processo produtivo, fazer que as pessoas interajam. Ou seja, o metaverso tem que efetivamente, para ele pegar, qualquer tecnologia, né? Tem que resolver um problema real. Sim. Alguma coisa de eficiência que você está falando da indústria 4.0, que eu acho que esse metaverso industrial vai vir para realmente resolver o problema de simulação, custo, né? Quanto é que é um custo de fazer uma instalação errada lá? E acho que a mesma coisa se aplica a essa que você está falando da vida. Né? Tem que ser agregação real mesmo. Sim. Então, eu acho que vai ter que ver esse aprendizado dessas diversas. Acho que vai vir coisa da Web3, o metaverso, desses padrões novos, né? Do metaverso Forum, né? Standards Forum, lá vai criar um monte de coisa para ter essa interoperabilidade, né? De tal forma que, igual na internet, né? Tá lá o padrão, né? O W3 Consortium lá tá lá, define os padrões, como é que os sites vão se conversar, porque senão, né? Isso vai acontecer. E esse aprendizado da indústria de games, eu acho que essa convergência aí é que vai dar fazer com que o metaverso prevaleça. Porque a indústria tem que amadurecer, né? Muitas indústrias surgem na história, né, pela convergência de outras indústrias. Né? A Revolução Industrial é isso, foi a convergência do aço, do motor a vapor, não é da estrada. Assim. Essas convergências, a própria internet, né? Sim. Computador, transmissão, né? E a comunicação, energia e tal. E, bom, vamos embora. Então, acho que vai acontecer. Agora, é um período de muita novidade de fermentação na indústria, né? Muita novidade. Todo dia aparece um. E muitas mortes. Muito nascimento e muitas mortes. É curioso. No sentido de indústria, né? Sim, sim. Não, mas o produto Empresa. de interoperabilidade que a gente começou a desenvolver, tem uma menina na Europa, começou 1 ano atrás, e por esse ano de genialidade que ela teve de começar a pensar nisso muito tempo atrás, ela não conseguiu ter o timing de encontrar um mercado para a ideia dela. E não encontrou timing para pivotar também quando precisou. Exatamente. Mudar. Foi 1 ano, ela chegou a nível de conversa com o PlayStation para ter interoperabilidade entre os jogos e tudo mais, só que não tinham as pessoas querendo comprar isso ainda. Né? E até por isso que eu achei muito interessante te chamar, porque você está conversando com muitas pessoas ultimamente que estão colocando coisas muito novas desse mundo Web3 e também se relaciona, por exemplo, a Adriane, que a gente estava conversando mais antes, ela entrando com mais um produto de conteúdo dela. Ela tem mais uma linha de conteúdo através dessa ideia do metaverso agora. Sim. E aí a comunicação, marketing é muito importante porque é o que leva as pessoas para alguma dessas coisas que a gente vai usar. E a gente nerd, né? A gente não comunica. Esse é um problema clássico e muitas vezes muitos projetos morrem porque não foi bem comunicado e porque as pessoas que sabem comunicar não ficaram sabendo. Então, tipo assim, aí acho que minha dúvida ou até a abertura para você falar sobre essas experiências que você está tendo conversando com o pessoal é justamente ver quais são essas formas ou até quais são esses caminhos que as pessoas estão tomando para comunicar todas essas inovações, Web3 ou metaverso. O que você está vendo mais latente assim, no dia a dia da galera procurar fazer e onde que eles procuram alcançar e levar essas estratégias? Eu acho que o que o Marcelo introduziu aqui de assunto acho que é muito relevante, porque a gente vê muitos metaversos e comunidades NFTs e projetos e nascendo, e muitas marcas grandes querendo se posicionar e se posicionando de qualquer jeito. Sim. Lançando por lançar, lançando o metaverso para estar no metaverso, lançando o NFT tal para ter o NFT.
mas não sabe a respeito do que se trata a Web3, do que se trata aquele projeto. A gente teve lá no Web3Cast vários convidados super bacanas. A Adriane Galisteu, que lançou recentemente a sua Avatar, e ela compartilhou muito o porquê que o metaverso e tudo que vai vir agora de Web3 também, que são coisas diferentes, mas que podem se juntar, por que isso muda a vida do artista? Outro artista que a gente teve a oportunidade de entrevistar foi o Marco Luque, que até fez um videozinho pra você. Ele é incrível. Abraço pro Marco. Ele é muito engraçado. O Marco Luque fez um projeto junto com o Ângelo, que ele é um fera também na Web3, um projeto de NFT para a sua comunidade, para os seus fãs. E tem todo um propósito por trás, porque o que ele fez? Ele pegou artistas, né, gráficos, enfim, que fizeram várias artes e peças dos personagens do Marco Luque, transformaram isso em NFTs para jogar isso para a comunidade e para os fãs do Marco Luque. Quem comprasse esse NFT tinha uma série de benefícios, né, enfim, para entrar na comunidade do Marco Luque e tudo mais e tal. E uma parte do dinheiro, uma parte de toda essa venda dos NFTs ia também para os artistas. Então, você está empoderando os artistas. Tem uma pegada lá de social também, ambiental, que foi super bacana que eles conseguiram dividir. Então, você vê que são projetos que têm propósito por trás, tem uma narrativa que está sendo construída. Então, não é só um projeto por projeto. E aí você vê muitos projetos de metaverso sendo lançados que depois são esquecidos, porque não permanece. Não tem gamificação, não tem... Por que existe? Tem vida, não tem alma. Não tem vida, não tem alma. O que está sendo construído, a questão do case da Adriane Galisteu, ela falou que, eu assisti o seu podcast, né? Essa questão que o metaverso abria para ela como artista possibilidade que no mundo real não tem. Ou seja, a gente tem que olhar isso também pelo lado da indústria, do serviço e tal, e dizer assim, bom, o que efetivamente o metaverso resolve de alguma dor que o que está aí hoje, não, ele resolve de uma forma mais eficiente e mais barata. Porque a conta econômica tem que cair na mesa sempre para qualquer produto ou indústria avançar, né? Talvez lá na época, depois eu volto a falar para você contar um pouco do caso da Galisteu, do que ela imaginou de colocar para fora, né? Porque ela usar, e ela é uma fã, vamos dizer, do metaverso, e o avatar dela ficou fantástico. Até vocês depois conectam que vocês também ajudaram, né? A gente se envolveu no avatar no suporte técnico. Que legal. Pois você vê que a coisa... esse é o tipo de inovação que você tem tudo, né? Você tem arte, você tem tecnologia, você tem processo, você tem tudo. Isso é muito, muito diferente. A gente trabalha com computação gráfica para moda e acabamos se aproximando muito de faculdades, porque na nossa visão, para que as empresas usem, a gente precisa desse processo educacional vindo desde a base, fazendo com que mais alunos queiram utilizar, mais alunos queiram trabalhar e se imergir. Vão saindo para o estágio, a galera do estágio já vai com a cabeça de usar essas ferramentas, facilita muito a coisa. E uma das coisas com as faculdades que a gente teve do processo educacional em relação ao 3D é que elas acham que você vai ter que trabalhar somente com computação gráfica. E o que a gente mais olha é que, cara, não. Enquanto mais diverso... Tipo assim, a gente trabalhou com o Jax para fazer essas coisas. Ele é fotógrafo. São 23 anos do olhar de fotógrafo fashion para montar uma câmera em um software 3D que faz toda a diferença. Câmera e iluminação. Que hoje a qualidade das imagens, o produto que ele entrega é de longe o mais elevado que tem no Brasil e vem da mistura desses conhecimentos. Né? Então você vê que, quer dizer, o metaverso no sentido da plataforma, naquele conceito de ser imersivo, essa qualidade, né, da estética, da imersão e tal, ela tem que ser melhor do que o que a gente fala, né? Se não é melhor, vamos usar o Web 2 mesmo, muito mais barato, mais rápido, né? Ali tem que ter um diferencial, né? Ou seja, é aquele conteúdo num contexto aonde o 3D ajuda, faz. Depois eu vou contar um caso para vocês que nós estamos usando em Customer Success. Mas eu roubei a palavra aqui da Rafaela de contar o caso da Galisteu. Mas eu acho que até um ponto de atenção também é que eu acho que, principalmente essa questão de avatares, que a gente vê muitos famosos lançando avatar, eu acho que é um primeiro passo para muita coisa que ainda vai vir, assim, né? Porque, de fato, esses avatares ainda estão na Web 2, digamos assim, né? Estão sendo construídos os avatares, mas os avatares têm um perfil no Instagram.
que é o Web2. Tem ainda, né, aspectos de Web2 muito envolvidos ali no metaverso. Não são tokenizados também, né? Não são tokenizados. Então tem que tomar esse cuidado. Mas acho que é super válido toda essa construção, toda a estratégia, a narrativa que está sendo construída por cima. O mais né? forte que eu vejo na criação de personagens, avatares, é o controle da narrativa. Que é absurdo. Eu consigo contar uma história que eu quiser e controlar essa narrativa da forma que eu quiser. Eu consigo pensar qual que é a comunidade que eu quero impactar e qual que é a narrativa que vai impactar essas pessoas. E aí vai num ponto de, na minha visão, revolucionar muito a comunicação com comunidades. E a Galisteu falou exatamente sobre isso. Aham. Né? Então, lá na nossa conversa, com certeza com vocês também, ela queria ser criativa. Ela falou, quer saber, eu já tô aqui no mundo real sendo assim, desse jeito e tal, mas no mundo virtual, no metaverso, enfim, eu quero ser alguém diferente, eu quero poder me mudar toda hora. Então, ela falava muito sobre isso. E eu acho que para a vida do artista torna processos muito mais fáceis, assim, seja de parceria com marcas. Então, porque a Sim. vida do artista ele tem uma limitação, seja de hora, de tempo, né, enfim, de entregas. Quando você tem uma extensão da sua marca pessoal, que é o avatar, isso te possibilita muita coisa. Outro exemplo, a Boca Rosa, né, Bianca Andrade, que hoje é empresária, tem lá a marca dela, também fez ali a avatar dela. Poxa, olha só que interessante que ela pode usar a avatar dela para diversas outras narrativas em prol da marca dela. Assim, é claro que tem N possibilidades, N oportunidades. Por outro lado, aí já um ponto de atenção também é o quanto o consumidor está consumindo Sim. essa narrativa dos avatares. Sim. Né? Então, tem avatares com bons resultados, tem outros que não estão nem tanto. Então, e é por isso que é tão importante essa construção da narrativa, do propósito, do marketing, das redes sociais também junto, que é onde tem essas comunidades. Como unir isso futuramente com a Web3. Então, acho que tem muito a evoluir ainda, mas tem que um ponto de atenção para a gente também observar sempre. Uma palavra nova que é muito importante agora é a de comunidade. Né? Não é mais uma audiência, não é mais um público-alvo, é uma comunidade. Que isso muda para as pessoas que estão fazendo marketing? Tipo, mudar alguma coisa, né? Muda tudo. Muda tudo. E eu vou falar que não é só no marketing, aí eu vou fazer a ponte onde eu Legal. estou usando esse negócio, na parte do Eu acho que vale business. você business. contextualizar e depois eu também Depois pego... volta. Sim, vai os ganchos. Exatamente. Eu também tive uma empresa, uma EdTech, Sim. Sábia Experience, hoje chama Sábios, onde a gente começou, foi lá no tempo lá atrás, na época dos mundos virtuais, né? De criar avatares e mundos virtuais para... chegamos a criar um dispositivo chamado ICOG, é uma mesa interativa, foi o primeiro computador de grupo do mundo, e onde 3 a 4 pessoas interagiam com conteúdo presencial, mas se remetendo a um mundo virtual e tomando decisões para os avatares que estavam lá nesse mundo virtual. Por exemplo, era uma simulação de uma plataforma da Petrobras, onde acontecia vários acidentes. Isso em que ano, Marcelo? Em que ano? Isso foi em 2002, 2003. Viu? Falando sobre metaverso em 2002, então... 20 anos, 20 anos atrás? 20 Meu anos Deus. atrás. Uau! Tamo vendo. Agora fiquei que assustado. acontecia a simulação Era simulação. do dia a dia Exatamente. numa estação. A gente estudava numa coisa assim. acidentes típicos que aconteciam na plataforma. Na Esses plataforma. produtos ainda estão lá, tá? Plataforma Estão de operando na petróleo plataforma de mesmo? petróleo. A Saab Experience foi uma da empresa que colocou essa... Sim. Assim, era muito inovador na época, né? Mas nós conseguimos por quê colocar lá? Porque a quantidade de acidentes que acontecia na época, inclusive teve alguns afundamentos de plataforma lá atrás. Ou seja, nós queríamos criar a cultura de saúde, segurança, saúde, meio ambiente e saúde. Saúde, segurança e meio ambiente nos trabalhadores da Petrobras. Então você vê, você tem que lidar com narrativa, com storytelling, com cultura, com comportamento humano. Entendeu? Você vê um processo realmente de business da indústria do óleo e gás. Sim. Né? E a gente usava essa plataforma e conseguimos reduzir números expressivos, porque a gente fazia com que as pessoas naquela mesa interativa, como se fosse uma sala de situação, brincando de Deus ali, de um game. E era durante os treinamentos? A gente tinha sessões de meia hora todos os dias na Petrobras, assim, para aquecimento do comportamento.
Né? Porque você sabe que nós temos o sistema límbico e o sistema córtex nosso, a gente simula coisas. Então, se você vive, treina, né? Todo atleta sabe muito bem disso. Ele está testando as redes neurais que ele vai usar quando ele está mentalizando o exercício que ele vai fazer. Então, era um exercício comportamental de saúde, segurança e meio ambiente todos os dias na Petrobras, que é na plataforma, que é um ambiente extremamente perigoso. Sim. Né? Você para pegar um copo e tirar daqui para cá, você precisa fazer um plano de trabalho de como levar isso aqui para cá. Porque talvez se eu fizer aqui, bater numa arte aqui, pode levar a um outro problema. Você entendeu? O ambiente é extremamente complexo e um custo de uma plataforma parada por dia de um acidente é $1 milhão. Então, você imagina. Então, eles estavam em busca de uma inovação muito grande, de você jogar. Aí nós jogamos todo o arsenal que a gente já trabalhava também lá na Fundação CERT, pesquisar a interação entre mídia, tecnologia e o ser humano, né? Comunicação, simulação, tecnologia, e juntamos tudo. A Sábia tinha artistas, eu tinha a mesma quantidade de artistas e a mesma quantidade de engenheiros. Então, esse mundo de você, né? O mundo do metaverso é isso, é o mundo do encontro, das artes, do pessoal que entende de gente, entende das emoções humanas, da narrativa, com o mundo da tecnologia. É aí que é esse equilíbrio que vai dar certo. Né? Então, você vê, isso há 20 anos atrás. Né? Ou seja, a gente precisava criar narrativas. Voltando agora para os tempos que foi a época da pandemia, eu sou professor da FIA, como eu falei, né? Lá na área de inovação. Imagina que a pandemia, eu dou aula de design thinking, desenvolvimento de produtos e tal, e o pessoal, eu tinha dinâmicas humanas presenciais. Né? E de um dia para o outro a FIA teve que fechar. Aí a FIA falou, professor Marcelo, se vira. 15 dias para digitalizar seu curso. Sim. Então, a gente fala, de novo, né? A crise é a mãe da inovação. Sim. Então, só que nós já estávamos trabalhando com o meu outro sócio, que é o Vitor Guimarães, de umas tecnologias que a gente estava usando, que estão hoje disponíveis nas empresas, chamado SharePoint Space, da Microsoft. E nós juntamos as peças. Só que eu tinha essa história do storytelling lá, do treinamento. Eu falei, vamos juntar narrativas. Então, nós gamificamos o curso de MBA. Os alunos, eles montam squads, eles vão disputar um investimento. Eu crio uma história-jogo e eles vão ter que fazer projeto. E isso à distância, os times à distância, utilizando o ambiente digital, vão interagir, ter missões, vão construir coisas no ambiente digital. E foi implementado isso, a gente fez isso em 3 meses, vai. 3 meses. 3 meses. Mas, veja, os 3 meses, mais anos de experiência, de saber dosar. Pra o storytelling, exatamente, são anos. Né? Né? A gente já tinha passado pelo Virtual World, né? Sim. Já tinha, porque, por exemplo, um dos maiores medos, gente, qualquer um que vai projetar um metaverso, é ele ficar vazio, né? Sim. Os metaversos que estão por aí, A maior parte está vazio. meu Deus do céu. Você vai lá, está tudo vazio. É. A hora que está vazio, você fala, tem alguma coisa errada ali. Ou seja, o espaço não tem alma. Eu sou engenheiro mecânico, mas aprendi nessa época que a humanidade, nossa, né, entender de ser humano é fundamental. Então, assim, quem está mexendo com o metaverso, misture gente. Não só de tecnologia, mas gente de humanidades também. Sim. Mas é isso. Ou seja, fomos capazes de mudar o MBA. Hoje o MBA está gamificado, os alunos adoram. Aí um dia, agora, recentemente, professor, mas isso aqui é um metaverso? Eu falei, chama aí do jeito que você quiser. Agora é. Agora é, tudo bem. Mas o mais importante é o pessoal usar um ambiente digital, mas que tenha vida e que tenha um propósito, de fato. Né? E isso depois eu conto como é que nós estamos fazendo isso em empresas, em processo de negócio. Eu já quero saber agora. Mas eu estou falando demais. Eu estou falando demais. Não sei, Bernardo. Não, eu estou quietinho, que o Davi pegou o gancho que eu ia usado justamente da comunidade, né? Porque esse é um ponto que você falou, que assim, o que é comunidade? Né? O que é comunidade? Existe conceitualmente 2 tipos de comunidade, a comunidade de interesse e comunidade de prática. Né? Comunidade de interesse, esse conceito foi construído pelo professor Gerhard Fischer, da Universidade do Colorado, inclusive estive lá conversando com ele, um cara fantástico, um alemão nos Estados Unidos, mas ele é um tipo, ele fazia integração de engenharia social com tecnologia. Né? Sim. E, de novo, você vai ver que sempre esse pessoal, quando junto pessoas, artistas, pessoal de humanidades, junto de tecnologia, não tem outra coisa, vai sair alguma coisa boa. Sim. Porque eu acho que é o equilíbrio, né? Entre arte, humanidades e tecnologia, né? que traz uma coisa útil.
Porque se você deixar só na tecnologia, Uhum. vai ficar aquela coisa gelada que funciona. Se você vai só com a humanidade, vai ser uma coisa linda, mas que não tem escalabilidade, não tem robustez, não escala. Não Sim. tem tecnologia que não escala, né? Então, acho que é esse mesmo. Bom, então, comunidade prática, o comunidade de interesse, vamos pensar aí, as redes sociais, o Redes Web 2 é sociais. isso. É isso. Você tem interesse num tema, mas você não tem compromisso. Você não tem um território efetivamente que você tem Você não uma... vai influenciar, Vai influenciar além diretamente. da- Alguém que está fazendo MBA, uma turma que está fazendo 1 ano e meio de Uhum. MBA, é uma comunidade prática, porque estão ali trabalhando, um ajudando o outro, se encontrando, né? Sim. Uma empresa é uma comunidade prática, porque, aliás, depende disso. Tem interesses em comum, Coisas essa comuns, troca. tem conflitos, mas tem objetivos comuns, né? Sim. A comunidade de interesse é aquele, eu jogo, dou minha opinião, mas tudo bem, vai. E hoje, o meu ponto ia muito para agora, com essa migração, esse nascimento da Web3, onde tudo é feito a partir de comunidade, já sejam transformando as comunidades de interesse, eu acho que em comunidade comunidades prática. práticas, Esse é o ponto. né? Esse é o ponto. Que aí começa a muda o ficar jogo. muito Esse é o diferente. ponto. A questão de comunicação, É a questão de marketing e dali para trás todo o resto de É coisas, isso. né? Que a comunidade interessante era os stakeholders nos planos de negócio, né? É. Hoje em dia, os stakeholders eles já são ativamente puxados para o modelo de negócio. Tanto não só de Web3, Web 2 também. A gente vê esses players que estão ali tendo interesse sobre a marca ou produto, começando a ajudar a desenvolver. Tanto que a gente já vê essa parte. Quando a gente migra um pouco essa ponta e vai para a Web3, a gente vê que a comunidade de interesse é a comunidade prática, porque depende deles para que o produto saia e se torne uma coisa escalável. E a partir dali, essa base que já está ali naquela situação, ela começa a trazer mais gente para dentro. Então, tipo, o difícil é você conseguir transformar essa comunidade prática em comunidade, essa comunidade de interesse em comunidade prática, porque quando você consegue Que fazer é bem essa o que vocês ponta... falaram, a alma, os propósitos dos projetos, né? Uhum. E eu acho que um ponto também é como fazer com que as pessoas queiram entrar na minha comunidade. Sim. Né? Então, o FOMO, né? Fear of Missing Out, digamos assim. Então, hoje você vê grandes marcas construindo comunidades muito interessantes. A própria Reserva, né? Criou Sim. ali a Reserva X, a comunidade da Reserva é super bacana. E tem muita troca qualificada, né? Então, para você ter uma comunidade, hoje, do ponto de vista de marketing, tem muitas marcas que falam, eu tenho comunidade, eu tenho não sei quantos seguidores nas redes sociais. Cara, isso não é comunidade. Deixa eu te explicar. Tem trocas, né? Você precisa ter ambientes em que tenham trocas, enfim. Então, não é uma audiência, e sim um ambiente de trocas, práticos, enfim. E eu acho que dentro da concepção ali de Web3, eu acho que isso muda muito o jogo, assim. Eu acho que dentro da Web3 já está surgindo, então, e vai surgir ainda mais, essa interação marca-cliente, comunidade, empoderando novos produtos, novas soluções, Surge muito decisões. dados na interação, É né? Tem dado, muito é dado. social listening total. É você ouvir qual que é a dor das pessoas e para onde pode ir sua empresa. Sim. Sabe? Acho que foi ontem, antes de ontem, numa conversa que eu estava tendo com o potencial cliente ali, que a gente está desenhando o projeto, está desenhando o que a gente vai fazer, e é focado em experiências. Então, tem toda uma jornada. Tem a jornada de compra, tem a experiência que principalmente vai ser realidade aumentada, e tem alguns pontos de contato com realidade virtual e coisa assim. Muitos desses pontos de contato são dados comportamentais puros, tipo, filtrado puríssimo do que as pessoas querem, de quanto tempo elas estão ativando, de quem que está ativando mais vezes, qual que é o perfil dessa pessoa, e tem muito dado por trás nesse sentido. E é curioso porque a gente vai aplicar isso dali com uma rede de influenciadores para bombar, né, essa ideia. A gente poder trazer esse volume dos influenciadores através das audiências gigantes, massivas que tem, e o poder de influência que tem, para essas experiências que trazem esse plus, esse detalhezinho a mais para as pessoas. Só que ainda não está, ou pelo menos na nossa esfera de computação gráfica que a gente tem vivido, não estamos vendo para essas coisas muito bonitas e legais que estamos criando
com o olhar de, cara, tem aqui uma informação muito relevante para essas próprias marcas que a gente está trabalhando. Essas experiências que a gente está criando, por mais que sejam só comunicação e marketing, elas vão trazer dados. E a gente não está olhando para esses dados. E aí eu fiquei pensando muito em, cara, como que eu faço para capturar todos os dados das pessoas nos óculos e dar para os influenciadores saberem se o produto que eles estão divulgando é, de fato, aquilo que eles são produtivos, né? Que eles geram retornos. E aí, agora que você comentou, me fez muito pensar nisso, de, cara, como que esses dados dessas comunidades ativas vão trazer novos produtos. A Nike lançou a Swash semana passada. Legal. Plataforma incrível. Não mencionaram, acho que tem 2 linhas onde eles usam as palavras mais técnicas, blockchain, Web3, 2 linhas, assim, no site inteiro. O resto é tipo, a gente quer que vocês venham construir produtos com a gente. Então, esse é o ponto, porque você pode pegar dados, mas se a comunidade não está engajada, de fato, E não está traduzindo isso está traduzindo, porque às vezes a comunidade vai te ajudar e falar mesmo. Que é o que acontece nas comunidades de Discord, por exemplo. Sim. Até quando É. falo que comunidade, até contextualizando, o Discord hoje ele é uma ferramenta essencial para essas comunidades de Web3 e a própria ReserveX, a comunidade da ReserveX está no Discord. No Discord. E lá acontecem muitas interações bacanas. E é fala, é fala, conversa. às Cara, isso aqui Às foi vezes muito não é, bom. não é data science, não. É human science. Human science. né? Nas redes sociais a gente chama de social listening. Então, Socializa. Mas a gente já vê muita construção de novas profissões também nessa linha, né? Principalmente o gestor de comunidade. Eu jamais imaginei encontrar que eu precisasse contratar uma pessoa que é gestora de comunidade alguma vez na minha vida. total. Porque você precisa de alguém que não só esteja lá, mas que faça esse filtro de dados do que é importante, O o que que não é relevante. relevante para você. Pô, vou prestar atenção nisso aqui. Porque ali, como a Rafa falou, tem bastante social listening. Mas assim como tem muito listening, tem o que você quer aproveitar, o que está nas entrelinhas e aquilo que é baboseira. Que boa parte do conteúdo ali rola bastante. Tem canais para isso, né, dentro da ferramenta do Discord. Mas tem muita conversa que você não aproveita. Mas na conversa que você precisa aproveitar, ela tá fora do espaço onde está tendo besteira. Sim. Então você aproveita muito. Eu vou fazer o gancho com o que você está comentando de CS, que agora eu fiquei curioso. Sim. Justamente isso, né? CS é o ouvir e daí traduzir Então, isso. Eu vou só voltar um pouquinho no assunto para exatamente falar assim, bom, quando você vai no consumer, né, tem escala, aí tem que usar, né, Discord, você transformar uma comunidade, engajar as pessoas para se tornar a comunidade de interesse, depois uma comunidade prática, né, em escala, não é brincadeira, mas realmente todas as empresas que estão no B2C têm que fazer isso, né? Tem que Sim. correr atrás disso. Bom, mas como é que é no mundo corporativo, vamos dizer assim? Então, o que aconteceu? Diante do sucesso que a gente teve na gamificação do MBA lá da FIA, é um MBA de gestão de negócio, inovação e empreendedorismo. Então a gente brinca que casa de ferreiro, espeto tem que ser de aço inox. Né? Ou seja, a gente está usando essas ferramentas, está criando nossa comunidade, nossos alunos. Né? E aí você começa, quando você faz isso, você dá protagonismo para a sua comunidade prática, todo mundo começa a criar coisas, criar produtos. É aí que acontece a mágica no mundo corporativo, que é o seguinte, o que eu acredito, para você criar algum ambiente, chame ele do jeito que você quiser, chame ele metaverso, vai. Né? Se ele não for autêntico, se ele não for do propósito da empresa, tiver lá os códigos de conduta, de cultura, né? A semiótica, né? Que é padrão de comunicação daquela comunidade prática, e se os colaboradores da empresa não constroem alguma coisa lá, eles não vão se engajar, não vão não vão cooperar, não vão fazer a comunidade prática, porque senão aquilo não ajuda no trabalho dele. Aquilo vira mais um hype, porque está todo mundo muito ocupado nas empresas. Sim. Então, de novo, o metaverso tem que fazer algo útil, né? Não pode ser algo a mais só porque é bacana estar lá. Né? Acho que esse do mundo corporativo é isso. Aí é que eu vejo que a indústria começa a amadurecer. E aí eu vou chegar no Customer Success. Então, como vocês falaram, né, toda a indústria aqui tem uns clientes que são mais líderes, né, para usar. Por exemplo, você mencionou os artistas, né,
os NFTs, a galeria de artes. É a turma que vai explorar isso mais, né? A indústria de games, né? Os games lá e tal. E no mercado corporativo. Então, as primeiras empresas que estão dando alguns passos, né, são geralmente empresas de consultoria ou empresas que vendem produtos de tecnologia para outras empresas. Né? Então, tem um caso da Accenture, que se juntou, utilizou uma plataforma da Microsoft, a Outspace VR, e criou lá o N-Floor, que é um prédio lá de fazer todo um onboard da Accenture, do mundo inteiro, é feito naquele metaverso lá. Mas ali todos os espaços são todos da Accenture, sobre as tecnologias deles, sobre as plataformas deles. Você está entendendo? Os avatares, é um avatar mais cartonizado, né? Sim. Mas eles utilizaram o código deles lá, fizeram. Então são primeiras tentativas. Né? E aí tem um conjunto de empresas de tecnologia que geralmente vende SaaS, né? Vende software como serviço para outras empresas, tem os seus processos de Customer Success, né? Ou seja, eles não vendem mais, eles não vendem produto, ele vende o quê? Tem a cultura do Customer Centric, ou seja, toda a equipe da empresa tem que estar interessada no sucesso do seu cliente. Então, a pergunta é, será que o metaverso ajuda a criar uma ferramenta onde esse ponto de encontro deles, dos funcionários, dos colaboradores das empresas, com os seus clientes para aumentar a interação entre eles e cultura, e ele entender melhor o cenário futuro do seu cliente, e aí sim o metaverso ser essa ferramenta de comunicação, interação, criatividade, cultura, você entende? Troca. É nesse momento que, então, a gente, em função desse sucesso que nós fizemos lá na FIA, nós criamos um projeto de plataforma, estamos integrando algumas ferramentas, né, ferramentas que estão do mercado. Então, a gente integra SharePoint Space, o Teams, a gente está olhando o Spatial também, para integração de mundos abertos, de alguma aplicação pode entrar o Outspace VR também. Ou seja, é um conjunto de ferramentas, mas para criar esse ponto de encontro. Então, isso a gente está fazendo algumas empresas, uma empresa que é implementadora, né, de uma grande empresa de software mundial, né, para ativar os seus Customer Success, né, que são... Tem a função Customer Success na empresa, mas, na verdade, a gente está descobrindo hoje que são várias funções da empresa para entender o cliente e ser o ponto de encontro do cliente. E o mais interessante é que o cliente agora está interessado. Peraí, mas o meu sucesso é o sucesso do meu cliente. Então, também tem que ser um espaço do cliente. Sim. Entende? Porque aí sim, então, aí o metaverso talvez seja a única forma de você usar uma ferramenta, porque só redes sociais, e-mail, diretórios no computador não vai resolver. Entende? Então, a gente está acreditando que é isso. Aí uma dor real... Sim. Numa mudança, né? Um ponto de encontro. Aí realmente, ali é comunidade de prática na veia, né? Porque no fundo você está colocando o colaborador da empresa quase no sapato do cliente dele e atraindo o cliente do cliente para estar junto ali, entender novos produtos, novos serviços, novos processos, entendeu? É cultura, é tudo, a comunicação, então é dentro desse aspecto. É um trabalho inovador, né? Mas é função dessas várias, esses 20... Acho que é isso que a gente tem que olhar. Tem 20 anos de história aí, desse mundo virtual, dessas coisas tudo fazendo, que as empresas vão utilizar, né? Para seguir em frente. E sabe o que eu acho que é interessante, que você falou desses ambientes? É que vocês se preocupam em como é que vai ser a vivência nesse ambiente. O que tem que ter nesse ambiente, que o cliente do cliente tem que ver, enfim, tudo mais. Você me lembrou uma coisa. Como casa de ferreiro, o espeto tem que ser de pau, ou seja... Você também tem que criar uma história-jogo, um storytelling, para que os próprios colaboradores se engajem. Sim. Ou seja, eles é que vão... No fundo, são eles que vão criar. Sim. Eu acho que é por aí. Quanto mais ferramentas de autoria... Igual você pega um Spatial, né? Que tem uma facilidade enorme de criação. Você vai ter no fundo, os criadores vão ser os próprios usuários. Exato. Né? Os creators lá vão ser os próprios users mesmo. E aí sim, vai criar território, essa coisa... Já dá para sentir que você entra lá, tem Space já começando de um monte de gente lá dentro. Já. Entendeu? Acho que aí a indústria começa a amadurecer. A nossa estratégia para produção de assets 3D e tudo mais, para moda e para outras coisas, mudou de ser um estúdio para construir infraestrutura
justamente porque hoje as pessoas que estão entrando são as pessoas que estão construindo. É isso aí. São as pessoas que estão querendo tá empoderando criar... eles, né? Exato. Essas pessoas ali que vão levar as outras. Elas vão criar essas experiências que vão ser incríveis, experiências que vão ter diferentes propósitos e vão ter diferentes nichos, usabilidades e diferentes coisas, que a gente, como estúdio, nunca vai ter a capacidade de pensar em todas as possibilidades. Você está criando sua comunidade. Exato. A sua comunidade é prática, né? A nossa Exato. comunidade é muito olhar para esses estúdios de games, artistas 3D, designers de moda, estilistas, marcas que querem construir esses ambientes para eles e terem as ferramentas para fazer isso. Eles poderem ter a private label isso aí. deles nos diferentes ambientes, estarem tranquilos de que vão poder desenvolver uma roupa que vai funcionar lá e vão conseguir entregar aquela utilidade final, né? Então, essa pivotada que a gente está dando agora é muito olhando em quem que está hoje ali e acreditando que agora essa subida, esse hype vai ser o momento no qual vai se construir as estruturas para se manter e termos um lugar permanente, né? Tipo, não muitos lugares. Acho que esse é um ponto que vocês me perguntaram ali, né? Será que a gente já passou um tombo da indústria do mundo virtual, né? Sim. Se a gente vai ter um segundo, né? Eu estou acreditando que não, porque tem alguns elementos. Essa questão que você está colocando, que todas as empresas já começaram a ver a necessidade de dar esse protagonismo para suas comunidades. Sim. Porque aí aquela função do metaverso de ser social, interativo, ter economia, né? Ter negócios rodando ali. É uma economia criativa. É uma economia criativa total. Então, Creators Economy. Creators Economy. É a palavra então, que a gente vai exatamente. estar Então, agora também. isso vai pegar em tudo, né? Até porque a inovação... Já pegou na Web 2. Já pegou na Web 2 e vai pegar Web 3, também, vai certamente. pegar no ambiente virtual. Eu acho assim, a Web 2 ou a Web 3, elas vão se... Essa coisa é evolutiva, não é? Ela vai evoluindo, não é assim a coisa, isso aqui é tal. E vai se não dividir, é assim, né? A indústria é curva S, mas elas não são tão estanques assim, não é? Muito provavelmente a gente vai ter coisas da Web 2, tipo assim, que a gente chama de Web 2, dentro das experiências imersivas, né? Claro. Como as redes Aquilo que sociais, for mais vamos ter eficiente, Ter redes entende? sociais. Se exato. o 3D faz sentido, por exemplo, no SharePoint Space, se a gente não usa avatar, você tem um ambiente 3D com os painéis, estão toda a informação, ou seja, o acesso à informação é rápido. É melhor é a informação, o acesso, né? Se você quer fazer uma interação, então, vamos uma interação aqui com o avatar, digitaliza seu rosto, vamos lá, mundo comprar, vamos lá no Spatial, vamos encontrar, Spatial, né? Ou vamos uma conversa olho no olho mesmo, vamos pro Teams ali, vamos fazer uma reunião ali, de lá ali já sai na sala de reunião, já entra lá. Né? Não pode ficar preso a essa questão tecnológica. Use aquilo que for melhor para a sua cultura, para a sua A tecnologia vai facilidade. se adaptar Claro, ao que as pessoas estão nós fazendo. temos que estar né? focado. Isso. Eu acho que o metaverso vai evoluir se ele estiver centrado no ser humano. Sim. Agora, a tecnologia que tem que mostrar alguns caminhos que seja possível, né? Óbvio. Aí entra essa questão dos padrões que vocês estão discutindo, que vocês estão interagindo. Ou seja, Então, assim, eu tenho muita dificuldade de ver o metaverso igual aquele utopia lá do Red Play One, do Oasis, ser uma coisa única. Aliás, indico todo mundo também a ver Eu esse acho filme, que acho que é bacana. Recomendo, né? Red Play One, do Steven Spielberg, né? É muito legal, conceitual, mas aquele mundo único lá, que é um pouco que o Meta tentou fazer ali, parece que está dando um passo para trás, que são criar mais salas, mais mundos. Então, eu acredito mais em mundos. Vários, né? Vários mundos, uma né? das Vários coisas metaversos que chama, né? É uma das coisas que a galera mais fala, assim, dentro da Web3 do metaverso, já escutei bastante essa discussão. Vai ter só um ou vão ter vários? Meu ponto de visão cara, vão ter vários. Não dá pra gente ficar só na cabeça ali, falando assim, não, vai ser só esse, ou vai ser só aquele. Ou como a Meta chegou e botou na cabeça, vai ser só o meu. Não é só o seu. É compartilhado. E detalhe, os jogos também vão passar por esse detalhe. Hoje é tudo centralizado. Quem produz os assets são eles mesmos. Quem faz tudo são eles mesmos. A gente vai ver totalmente agora o mundo, os usuários migrando para onde eles conseguem criar. Então a gente vê umas ferramentas como Roblox, Sandbox. Mais à vontade. E que no fundo são vários mundinhos lá dentro, né? Cada são. game é um mundo. Tá lá no universo, é único lá. É um universo. Mas que no a universo tem vários tecnologia- mundos. Exato. O Fortnite com o modo criativo tá muito legal.
Muitas então, marcas, exato, muitas empresas estão Muitas ações entrando. criando suas ilhas lá, né? Criando É isso, suas suas ilhas. ilhas, é isso. Qual que foi que criou N Inverso? Foi a Univale, Unisul, alguma delas. Eu acho que foi o Univale. Criaram um N Inverso. É um nível inteiro dentro do Fortnite que tem um jogo educacional para a pessoa. A pessoa tem Sim. pode ganhar algumas coisas no final do trajeto, mas ao longo do trajeto ela vai estudando coisas do Enem, né? Tem. Algumas pequenas coisinhas. Tem uma iniciativa que é o do Favelex, Aham. do Edu Lira, lá da Gerando Falcões, que eles fizeram no metaverso, que eu acho que não foi no Roblox, Sim. e que eu acho que é um pouco nessa linha, assim, você pode criar muitas iniciativas muito criativas, com impacto social, com impacto ambiental, enfim, com propósito, que é muito o que a gente está falando, dentro desses ambientes, né? Sim. O Fortnite é o alvo das grandes campanhas de marketing das empresas. Tem muitas coisas que, ok, faltam mais narrativas, tem outras que, nossa, que bacana que foi criado. E eu acho que esses ambientes têm muito essa questão da criatividade. Você pode criar o que você quiser lá dentro, do jeito que você quer. Sim. Então, e já tem uma audiência, uma comunidade muito forte lá. Então, tem muitas marcas também que, por exemplo, nas últimas semanas, a gente viu a Ralph Lauren iniciando um posicionamento também no Fortnite, que tem Sim. mais de não sei quantos anos. A Ralph Lauren falou, não, eu tô olhando para o público gamer, que esse público pode ser sim meu consumidor e eu quero me posicionar lá É dentro. um público que vai continuar E crescendo, exatamente. né? Ele é muito grande e aí não tem jeito. Se você parar pra analisar, o público gamer raiz, vamos chamar assim, os dos anos 80 estão batendo uns 40 anos agora, 45 Não, anos. e eu É tive isso a aí. oportunidade de Conheço entrevistar. um. Conheço. Mas, É meu- mas você vai meu filho. pegando... Ele tá tu com vê? 30, ele tá Tá com com 30, 30. 30. Não tá Mas- no parede. Eu não sou gamer, eu sou da geração, não tinha isso. E a boa parte da comunidade agora, dos 22 pra baixo, eles não só jogam jogos, como eles acompanham muito o influenciador de jogo. Total. Então, tipo assim, a gente vê muitas marcas aqui que a gente trabalha comunicando com games, eles falam assim, cara, eu tenho um RP, que é um servidor do GTA, por exemplo. Lá só pode ter 1.000 usuários simultâneos. Só que desses 1.000 usuários jogando ali simultâneos, vão ter 50 streamando. E só de streamer tem 3 milhões de visualizações. Incrível, né? Então, tipo Nossa, assim, você fica olhando e você fica tipo assim, Total. como? Eu tive a oportunidade de entrevistar o Bruno PH, Sim. né, o CEO da Loud, que é o maior, enfim, Sim. bem foda, digamos assim. Foda. E aí tive a oportunidade de a gente fazer um episódio voltado a game, tava a Cynthia também fera em games. E eu acho que esse estereótipo do gamer, que é o nerd, tararara, parou, assim. Hoje a comunidade gamer ela é muito grande e você tem muitos nichos, segmentos dentro dessa própria comunidade, assim. E e ela fez até uma provocação que eu acho que é interessante. Hoje todo mundo ouve música, né? A gente não chama quem ouve música musicers. E ela fala assim, todo mundo joga games, agora tem que ver. A minha sogra, por exemplo, ela joga Candy Crush. Né? Na nossa época eram os jogos de tabuleiro. Né? O meu irmão, ele joga no PC. Então, assim, você tem diferentes comunidades dentro dessa grande audiência que é o universo gamer e você tem oportunidades muito reais. Sim. Você tem uma diversidade muito grande. Hoje, mulheres e homens estão ali meio a meio. Na América Latina é pau a pau, 50-50%. E você tem oportunidades reais muito legais, sabe? Então, No mundo, o público mais gamer é o feminino, né? Mais masculino. alô, mulheres. Mulheres. Então- Essa é um ponto, eu vou voltando àquela classificação que a Microsoft fez, né, do Metaverse Consumer, Uhum. do Metaverse Business ou Commercial Uhum. e o Metaverse Industrial, né? Eu, obviamente, assim, não conheço nada do consumer, a Rafaela Sim. é a especialista aí, mas a questão do ambiente empresarial. Então, esse é o momento que a gente está de amadurecer essas aplicações, mas aprendendo com o mundo consumer. Sim. Aprendendo, né, levar essas insights, por exemplo, gamificar, tornar a coisa mais divertida dentro do ambiente corporativo. É claro, quando você vem num ambiente igual esse aqui da CAT, né, do Link Lab, as empresas novas, já é uma diversão. Já é. Mas o grosso do PIB não está aqui. Exato. O grosso do PIB está nas empresas tradicionais, nas empresas são enormes as quantidades, né, e as empresas essas empresas, principalmente industriais, mais tradicionais, ou mesmo de serviços grandes e tal, que estão passando por um processo de transformação digital.
E a pandemia Empurrou. né? Então, tá todo mundo já foi empurrado. Agora, ao mesmo tempo, acontecendo alguns movimentos ali. Quer dizer, Sim. o mercado está mudando, porque os jovens que são dessas características de consumer estão, né? Sendo mais relevante Não, na eles economia. estão virando economicamente ativos, agora eles Exato. estão começando a virar clientes. Então, eu tive num evento recente desse meu cliente que a gente está fazendo esse projeto, o cliente deles é na área de construção civil, e várias empresas de construção civil já estão adotando o metaverso como parte do business, Sim, sim. para experiência não só de viver ao longo da... Eles estavam contando, usando o metaverso para o pessoal ter a vivência enquanto a obra está evoluindo, Sim. né? Ver as Para coisas os que estão ansiosos, isso é acontecendo. ótimo. Exato. E o que ele mais me contou, que foi interessante, o CEO da empresa estava me contando, da empresa de construção civil, uma grande empresa de construção civil, dizendo que o consumer dele, né, o cliente dele, está mudando o perfil também, um perfil mais jovem como vocês, que tem outras demandas do que a minha geração. Sim. Vocês estão com demandas mais de coisas como serviços, né? Ou seja, não importa o apartamento em si, mas também a quantidade de serviços. Então, o metaverso é um novo canal de comunicação e aprendizado Sim. deles, de que serviços, de continuar a experiência, o customer experience e o customer success. Porque, no fundo, ele agora fala, bom, é o sucesso do meu comprador do apartamento. Apartamentos que são compras emocionais. Exato, total, né? exatamente. E ele falou assim, olha, meu ciclo de venda e a jornada do cliente terminava quando eu entregava as chaves. Agora eu estou querendo estender. Porque esse meu cliente quer comprar serviço, ele quer comprar o serviço do supermercado dentro do prédio, ele quer comprar o serviço do serviço pet, você entendeu? Outro serviço que o business dele está evoluindo para isso, não só fazer o prédio em si, mas uma experiência. Tipo, levar um Você pet vê? shop pra dentro do Aí prédio. o metaverso começa A Hall nasceu apresentar. essa lógica ali. Olha aí. Eu trabalhava na Brunholi, aqui no Link Lab. Sim, com o Barbosa. Isso. Grande inovador. Acabaram as coisas que eu tinha para fazer nas coisas de construção. E eu comecei a pensar muito em, tipo, que coisas giram em torno do aluguel? É isso aí. Que coisas giram em torno do aluguel? Alimentação, transporte, energia, vestimenta, segurança, tem um monte de coisa. E quando caiu na moda, eu fiquei muito incomodado com os números de moda, que em muitos níveis são ridículos. E aí veio a ideia de, cara, como que a gente consegue construir essa sustentabilidade no negócio da moda, né? Uma coisa levou a outra e agora a gente trabalha com computação gráfica. E agora Vai você tomar. Você falou uma palavra-chave também, que a gente está ouvindo muito das empresas agora. Sustentabilidade. Sim. Esse movimento ESG. Né? Essa é uma agenda que não é direita ou esquerda, do mundo, é global, planetária e tal. É real. É real, assim, as empresas estão demandando, né? O setor financeiro tomou decisões disso. Então, veja, esse também é um nicho que a gente está vendo aí de oportunidades. Com certeza. Né? Por exemplo, como é que as empresas podem comunicar o seu produto para a sua comunidade de prática? Sim. O que ela está fazendo de ESG de fato? Né? Não é só as redes sociais, mas vamos vivenciar um produto, de repente, ideias. Esse é um ponto mais importante que a gente está fazendo isso na FIA também, que é juntar a inovação com sustentabilidade, que é aquela palavrinha mágica da inovabilidade. Que é o seguinte, o ESG é visto como um desafio, vamos dizer assim, uma barreira de entrada, se você não cuida do environment, do social e do governance. Sim. Mas como criar produtos e serviços, como atingir novos mercados utilizando isso. Então, de novo, o metaverso começa a virar uma plataforma, uma linguagem troca, diferente, né? você está entendendo? Sim. Da sua comunidade de prática. O que você deu de Então, exemplo, os apartamentos podem ser vistos previamente estarem construídos. Isso. E pensa ali a sustentabilidade que existe em torno Exato. disso. E o cara sabendo, eu quero comprar, ver minha pegada de carbono aqui da minha obra, porque assim, ele clica ali naquele ambiente, ele já vai para outro lugar, vê o canteiro de obra como é que é a parte social que faz. Ou seja, efetivamente, essa nova geração que está vindo, são vocês, estão vindo as próximas, são consumidores diferentes. Isso leva a uma mudança da indústria. Então, toda a parte de business vai ter que correr atrás. Né? Sim. E isso vai afetar o industrial também, porque eles mexem nos processos dele. Aí a gente volta lá à indústria 4.0. Então, é o que você falou, né? A sociedade, existe A gente tem um conceito de dividir coisa. Né? a gente faz as caixinhas, né? Bota Isso o 5, os bota o engenheiros 4, adoram bota o fazer 3. isso, viu? Os engenheiros adoram classificar, mas é isso. Perfeito.
Nós Gente, estamos, assim, muito eu bacana estava o papo. acompanhando aqui o tempo que a gente está conversando. Eu não queria terminar. A gente poderia ficar mais umas 2 horas Com fácil certeza. É aqui. aquela Eu não coisa. Já sabia faria um que podcast happy é tão legal. Ó, viu? Podcast não Se É meu tivesse primeiro uma podcast É com a o meu minha primeiro filha, então também. é um Aí, ó, orgulho. Eu não sou o primeiro várias vezes aqui. É meu primeiro podcast também. Eu já É o participei de primeiro que alguns. você é convidada. É verdade, que você porque é eu só host, fui né? host até agora. Eu já tive primeiro. alguns já. É, Já é o especialista aqui dentro. Não, É porra, o primeiro a especialista é a especialista. Rafa, eu só tô de Não, mas turista foi aí. muito bacana. Eu acho que a intenção que a gente tinha era muito essa, de ser uma conversa bem leve, que foi nos levando em diferentes pontos, e com certeza a intenção é sair daqui Exato. e as pessoas que vão estar nos vendo terem um ponto de partida para conversar contigo, com a gente, com todos nós, e começar de fato a tornar essa audiência em comunidades práticas isso aí. para o que a gente faz, né? Total. Então, acho que tivemos uma lição de professor muito boa hoje. Esse é com vice, Lição de certeza. especialista muito boa também. E eu agradeço vocês. Nós que agradecemos Vamos o convite. talvez a gente fazer isso aqui de novo com outras pessoas Com certeza. Total. e continuar um papo. Talvez aqui tenha o início de uma comunidade, isso né? aí. Com certeza. Um happy hour, né? A happy gente sai hour. daqui e já vai tomar uma Desejar- cervejinha. Desejar Imagina vocês se isso muito aqui fosse com uma sucesso cerveja. né, na tecnologia que vocês estão fazendo, muito legal na empresa, tem um Obrigado. potencial enorme. E o Brasil é isso, é esse caldo de gente, culturas, inovações. Eu acho que nós temos muito para mostrar no mundo, né? Principalmente nessa pegada de como juntar humanidade, tecnologia e sustentabilidade. Eu acredito muito. Criatividade forte. é muito forte. torná-la mais O brasileiro produtiva. ele é muito Por natureza já, né? natureza. Ele aceita e vai, testa, ele não tem muito medo. E muito empreendedor também, né? Porque a gente vê Muito, se o cara é. passa necessidade, o cara tem 10 reais, ao invés dele ir lá comprar comida, ele compra um pacote de bala e vai. É isso vai, aí. vai É recomendar. isso aí. Então, assim, eu queria agradecer novamente ao convite e contem comigo a próxima vez e agradecer a audiência aí. Estamos aí à disposição, né, para estar interagindo sobre o Perfeito. Eu Metaverso. agradeço demais o convite. Muito feliz de estar aqui num podcast, primeira vez como convidada, nem do meu pai aqui em família. E, bom, você já sabe onde que eu peguei o gênio empreendedor, né? Com certeza. Mas tô... Desde pequenininha, viu? Você já nasceu com ela. Enfim, mas muito feliz essa troca, acho que é super bacana. A Marqueteira aqui falando, sigam, né, a Monk, o podcast nas redes sociais, galho em acho que é galho. super bacana, também os convidados, enfim. Então, o que vocês precisarem também de conexões, trocas, enfim, tô super à disposição. E, bom, é isso, fiquei muito feliz com a conversa. Show. Muito obrigado a vocês aí por aceitarem o convite e passar essa hora aí, a gente trocando ideia. Sucesso e saúde para todos. Até a próxima. Obrigadão. Falou, Até a próxima. Muito legal. Rapaz, voa o tempo, hein? Bom, Aqui. Obrigado, Marcelo. foi ótimo. Pessoal, olha só com quem que eu tô aqui. A gente acabou de fazer um podcast voltado a Metaverso, Web3, enfim, aqui de galho em galho. E em breve vai estar lançado.